Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. É uma alegria recebê-los aqui nesta noite. Hoje o nosso estudo espírita de perguntas e respostas, né? A gente conta também com a colaboração de vocês, estarem enviando suas perguntas, as suas dúvidas, né? Aqui para os comentários do canal. Então deixe aí sua pergunta e assim que pudermos, a gente responde. E hoje nós teremos a colaboração dos nossos amigos Fabiano Capanema e Luciano Coimbra. Sejam muito bem-vindos e um excelente estudo a todos. Uma boa noite a todos. Mais uma vez é uma alegria estar aqui para essa noite de estudos. Aproveito para saudar os nossos queridos amigos internautas que sempre nos acompanham, nos prestigiam, nos enviam aí as suas perguntas. Boa noite também aos irmãos presentes. Boa noite ao meu querido Fabiano, que mais uma vez divide a mesa comigo. É sempre uma alegria tê-lo aqui para mais uma noite aí de estudos e ensinamentos seguindo as leis de Cristo. Que Ele possa nos iluminar para que a gente possa ter uma ótima noite de estudos. Não é isso, Fabiano? Muito obrigado, Luciano. Nós agradecemos a todos os internautas por estarem mais uma vez conosco no estudo da doutrina espírita. E este programa é um programa de perguntas e respostas. Os internautas nos enviam as perguntas e, na medida da nossa possibilidade de entendimento, a gente vai buscar subsídios na doutrina espírita para tentar responder da melhor maneira possível, para que possa, de alguma forma, enriquecer a nós todos de conhecimento e de entendimento sobre a necessidade de nós estarmos entendendo e praticando os ensinamentos do Cristo. E uma das perguntas que foram enviadas é a seguinte: a prece realmente pode alcançar, por exemplo, quem já desencarnou? Como fazer? Essa pergunta ela é muito interessante e nos permite ter maior entendimento sobre a onda, o mar de pensamentos em que todos nós estamos mergulhados. Porque a prece, quando ela é de maneira, vamos dizer assim, com os olhos fechados, elevando os nossos sentimentos e pensamentos a Deus, todas as preces são ouvidas. Nenhuma delas deixa de ser ouvida por parte dos trabalhadores do Cristo, que estão nos amparando nessa nossa jornada terrena. Toda prece é ouvida. Agora, nós seremos atendidos na pauta de nosso merecimento. Muitas vezes, por nossa, às vezes, incompreensão da realidade espiritual, do nosso projeto reencarnatório, do que é realmente enriquecedor enquanto patrimônio espiritual para nós mesmos, nós pedimos, solicitamos coisas que provavelmente nos levariam, nos conduziriam a situações de risco de queda, de novas quedas. Então, a prece tem essa característica de ser sempre ouvida e nós somos, a todo momento, amparados pelos prepostos do Cristo. E aqui a pessoa pergunta: quem já desencarnou tem condição de receber essas preces? Como é que funciona esse mar de pensamento em que nós estamos mergulhados? Nós nos influenciamos mutuamente pelo pensamento. Então, quando pensamos e sentimos saudade de alguém e essa pessoa nos retorna uma mensagem, um telefonema, seja o que for, né, que ela possa nos contactar, isso é engraçado, eu estava pensando em você e você me retornou. É isso, estabelece-se pela simpatia uma relação mental, seja entre espíritos desencarnados, entre pessoas encarnadas, de encarnados para desencarnados e vice-versa. Essa comunicação mente a mente, ela acontece a todo momento. Nós nos influenciamos e nós sintonizamos
com essas ondas mentais, com aqueles com os quais nos afinizamos. É uma lei universal de harmonia e de equilíbrio. Acontece que nós podemos equilibrar forças em condições de baixa vibração, ou podemos equilibrar forças e nos sintonizar numa condição melhor. O que o Cristo nos ensina é que nós devemos orar e vigiar a todo momento, deixando cada vez mais para trás a alienação da nossa realidade espiritual e nos compenetrando na necessidade diária, constante, de fazermos esse processo de ligação criatura-criador. Que a gente possa sempre estar elevando esse padrão vibracional, dando mais importância, estando nos ligando mais com as coisas de Deus. E vigiar no sentido que a gente possa manter um padrão vibracional mais constante, mais de equilíbrio elevado. Então, como somos espíritos, seja aqueles de nós que estejam encarnados no momento, ou aqueles que estão convivendo conosco, a humanidade terrestre, é isso? A humanidade é composta pelos espíritos desencarnados e pelas almas encarnadas. Que a gente possa estar sempre certos disso. Existem estudos científicos que já nos falam sobre isso. Que mesmo a pessoa estando num isolamento eletromagnético, voluntário, outras pessoas em outro local, com uma distância, às vezes, de quilômetros, uma pessoa conseguiu influenciar outra. Eu não vou me adentrar aqui nos detalhes da pesquisa científica, que usou eletroencefalogramas e tal, mas comprova-se hoje, através da ciência, que nós nos influenciamos mente a mente. E o fato de eu lembrar de uma pessoa e a pessoa se comunicar comigo, não é coincidência. É o interrelacionamento, um regime de interdependência que nós todos vivemos, porque estamos inseridos nessas ondas de pensamento a todo momento. Muito bem, Fabiano. Dando sequência, então, às nossas perguntas, nós recebemos uma pergunta pela internet e ela é assim: é comum inimigos de vidas passadas reencarnar na mesma família? O que fazer quando esta relação é entre mãe e filho? Pois bem, é comum, sim, que inimigos de vidas passadas se reencarnem na mesma família. Inclusive, esse é um dos propósitos da família terrena. E por que existe esse reencontro? E por que às vezes os inimigos têm que estar tão próximos? É para que eles tenham maior oportunidade de acertar as suas diferenças, de chegarem ao perdão e que possam, posteriormente, terem uma vida em harmonia, uma vida de amor recíproco, e que todos os problemas, todos os ressentimentos que outrora existiu, que não existam mais. Isso porque a espiritualidade sabiamente organiza as nossas vidas para que possamos evoluir. Imaginemos a seguinte situação: nós estamos aqui no planeta hoje, provas e expiações, com o intuito de melhorarmos, de perdoar e de buscar o perdão às pessoas que outrora cometemos algum erro. Se esse meu inimigo estiver muito distante, pode acontecer da gente nem se encontrar e passar várias encarnações, eu ainda com essa pendência, e não tive a oportunidade de encontrar com esse desafeto, para que possamos nos reconciliar, para que possamos nos perdoar e para que possamos, então, vencer mais essa etapa. Uma vez que o meu inimigo encontra-se na minha família, a probabilidade de um encontro pessoal
é bem maior. Assim, nós teremos mais chance de buscar aí esse conforto. Só que não significa que isso vai acontecer de imediato. Pode acontecer, por exemplo, numa primeira encarnação, na verdade, eu não gosto de usar a palavra inimigo, porque é muito negativo, né, Fabiano? Eu prefiro usar assim, um desafeto. E essa pessoa ela pode ser inserida, por exemplo, no mesmo bairro, pode ser um colega de trabalho, um colega de escola, uma pessoa que a gente vai ter oportunidades de encontrar, mas que não estão tão próximas. Isso para proporcionar as oportunidades desse processo reparatório, mas que isso não traga para a vida da pessoa nenhum prejuízo, nenhum incômodo. Acontece que se uma oportunidade passar e nada for feito, em uma próxima oportunidade, esse desafeto vai estar um pouco mais próximo. Ele pode, por exemplo, ser seu vizinho. Ele pode, num determinado momento, entrar na sua família, né, por um casamento, por exemplo, com um parente. Mais uma vez, para que aquele encontro possa ser possível e para que a restauração da harmonia também se torne possível. E mais uma vez, se não for conseguido, existe uma outra oportunidade, dessa vez na família, seja como um tio, como um primo, até chegar o momento que a espiritualidade vai levando aquelas pessoas a ficarem cada vez mais próximas, até chegar um momento que se tornem mãe e filho, pai e filho, né? E inclusive irmãos, podendo chegar até ser irmãos gêmeos e num grau assim máximo, irmãos siameses, né? Porque aí não tem jeito nem de sair de perto um do outro. Mas voltando aqui na pergunta, a pessoa que enviou a pergunta disse assim, ó, o que fazer quando esta relação é entre mãe e filho? Olha, segundo a codificação espírita, o que nós conhecemos de amor é muito superficial ao que realmente significa o amor no mundo espiritual. E o que mais se aproxima desse amor do mundo espiritual é o amor de mãe para filho. Nessa situação, a espiritualidade aproveita esse sentimento, esse amor mais sublime que nós conseguimos sentir aqui na Terra, para que exista, né, a possibilidade efetiva de um perdão. É claro que existem casos, e não raro, que isso não acontece. Só que essas pessoas que passaram por essa situação, elas não precisam imaginar que não terão uma outra oportunidade, porque terão. Porque como o próprio Cristo disse, nenhuma ovelha se perderá no reino de Deus. Se em uma outra oportunidade, esses espíritos, né, que são desafetos, se eles se encontrarem como irmãos, ou mais uma vez, como mãe e filho, é mais uma oportunidade que a espiritualidade está concedendo para que eles possam reparar aquela situação, para que possam se tornar queridos mutuamente. E uma outra situação que é interessante também que a gente comente é quando existe um distanciamento entre pais e filhos, mães e filhas, porque a espiritualidade faz uma programação, mas não quer dizer que aquela programação vá acontecer, porque nós temos o nosso livre-arbítrio.
Se isso aconteceu, também é uma outra situação que terá uma nova oportunidade. O que nos cabe é entender que um espírito hoje, que seja um filho, um irmão, um pai, uma mãe, um tio, um primo, que seja um desafeto, ele merece mais atenção. Ele precisa, inclusive, ser observado mais de perto, porque pode estar ali a chave para darmos passos largos em direção à nossa evolução. E mesmo se a gente não souber o que foi feito, né, o que eu fiz para ter aquela pessoa como desafeto, que a gente busque os ensinamentos de Cristo e que a gente procure amá-lo realmente como um irmão, como um pai, uma mãe, um primo. Porque no mundo espiritual, independente de quem fomos aqui na Terra, tanto da patente quanto da parentalidade, nós fazemos parte, sim, de uma grande família universal. E o desejo do Cristo, o desejo do Pai que está no céu, é que todos vivamos em harmonia e em paz. É isso, Fabiano. Muito bem. Caro amigo Luciano, nós temos mais uma pergunta. O que acontece com o espírito encarnado, cujos corpos ficam meses e até mesmo anos em estado vegetativo, coma? Assim, a gente pode buscar entendimento na doutrina espírita de maneira generalista, assim, porque se a pessoa que fez essa pergunta tem algum parente, né, que esteja passando por essa situação, eu peço desculpas, porque eu não tenho como ficar levantando hipóteses, porque são N possibilidades. Cada um de nós tem... porque quando se reencarna e se passa por um acidente ou por uma doença degenerativa, seja qual o problema de saúde acontecer, e a pessoa entra numa condição vegetativa, é interessante, porque isso, sem dúvida nenhuma, pode ficar evidenciado para a gente como uma necessidade de reparação muito grande. Porque passar por uma condição provacional, poderemos até mencionar ser uma condição de resgate, né? Porque nós temos provas e expiações. Nem todas provas são expiações, não é? Porque nós estamos vivendo aqui nas condições do mundo, nas vicissitudes, nas dificuldades, mas uma condição como é posta aqui, de viver encarnado, né, num estado vegetativo, eu acredito que seja mais um processo de um resgate de falhas mais exacerbadas, erros, provavelmente, que possam se encontrar no passado da atual existência ou de existências anteriores. Mas fato é que viver num estado deste é muito difícil. E nós somos inseridos em projetos reencarnatórios porque nós construímos a todo momento o futuro que teremos. Então, se em existência imediatamente anterior eu transviei muito do caminho e cometi muitos delitos, infringi as leis divinas, naquele momento, então, eu projetei uma necessidade de reparação. E quando se abre uma nova oportunidade de reencarnação, a própria espiritualidade dando prosseguimento para cada um de nós, existe um espírito protetor, existe toda uma preparação e um planejamento por parte da espiritual para que nós possamos, neste novo projeto reencarnatório, igual o Luciano muito bem, com muita propriedade mencionou, a questão do livre-arbítrio, que nós podemos a todo momento, né, estar ou nos aproximando dos desafetos ou nos afastando deles, depende de cada um. Se nós buscarmos o entendimento e a prática dos ensinos do Cristo, provavelmente, mesmo tendo uma antipatia por uma determinada pessoa,
reconhecendo a necessidade de aproximar e acabar com essas energias negativas, eu me esforçarei para me aproximar desse desafeto. Então, aqui fica claro para a gente isso, que a gente tem que ter o esforço em reparar. Se eu cometi um erro, eu preciso, então, que Deus, com a sua infinita misericórdia, me dê uma oportunidade. Então, eu vou abraçar com unhas e pegar essa oportunidade com unhas e dentes, enxergando que, com isso, eu poderei, amanhã, ter uma condição de consciência, uma condição mental mais fácil, né, de reconciliação, de reparação. Então, a primeira oportunidade, a primeira questão que se deve levar em conta é o reconhecimento de nossos erros, em se reconhecendo, aceitando o que a própria espiritualidade nos propõe como um novo projeto de reencarnação. De antemão, saberemos, então, que antes de reencarnar, que estaríamos no nosso projeto reencarnatório passando por situações como essa. Aceitamos, um pouco receosos, faltando um pouco de coragem, mas a própria espiritualidade nos amparando, nos dando coragem, nos fala para que a gente possa abraçar essa oportunidade, porque vamos, sim, conseguir vencer e ser cada vez mais felizes. Então, reconheço a necessidade da reparação, recebo essa oportunidade, me esforço. Tendo, então, uma condição de estado vegetativo, o espírito, alguém pode perguntar, mas como? Ele está em coma, estado vegetativo, como ele pode se redimir, reparar alguma coisa, se ele está ali, praticamente sem nenhum tipo de atuação, sem movimento e sem interação, né, tanto com o meio quanto com as pessoas? Mas é por isso que eu falei que eu não me arrisco a entrar, né, em situações hipotéticas de cada projeto reencarnatório, de cada herança, porque nós somos herdeiros de nós mesmos, somos protagonistas do nosso crescimento e progresso espiritual. Cada um tem uma trajetória dentro da individualidade que somos, cada um de nós um espírito imortal, cada um teve uma trajetória diferente. Não há possibilidade alguma de que dois espíritos percorram exatamente o mesmo caminho. É assimétrico, por causa do livre-arbítrio, da racionalidade e da capacidade que a gente tem de tomar decisões. Então, é difícil entrar no detalhe, mas eu só afirmo para vocês que nada acontece por acaso. Há sempre uma ligação de equilíbrio perfeita nas leis de Deus. Toda causa gera um efeito. Toda ação leva a uma reação. Se nós infringirmos as leis de Deus, provavelmente não, a gente pode afirmar categoricamente, pelo que a doutrina espírita nos ensina, nós teremos que buscar essa redenção espiritual. Então, nessa condição, o espírito, lembremos-nos, que quando nós nos adormecemos e emancipamos parcialmente do corpo físico, porque mesmo a pessoa em coma, ela pode, a atividade cerebral é medida em hertz. Então, em um dado momento, ela abaixa a quantidade, né, de atividade cerebral e emancipa parcialmente do corpo. O espírito imortal, ele não tem essa limitação do escafandro, que é o corpo físico, né, numa condição vegetativa. Então, ele pode se emancipar, recobrar a consciência, recobrar lembranças, inclusive, do porquê ele está ali inserido naquela condição, e quando, por qualquer movimentação ali naquele ambiente, barulho, seja o que for, né, a gente retorna de uma maneira instantânea ao corpo físico, do processo de desdobramento e emancipação parcial, quando a gente acorda, desperta pela manhã. Então, nós que estávamos emancipados, acordamos e vamos, no estado de vigília, viver toda uma situação. Mas a pessoa em coma, ela não se movimenta. Toda a sua atividade do organismo automatizada continua, né? O coração, os rins, o sistema digestivo, o cérebro, ele está comandando todas essas atividades. Mas não há movimento pelo estado de coma. E é aí
é que a gente menciona haver realmente uma condição expiatória para que possa-se resgatar algo. Nós não nascemos para sofrer, nós nascemos para evoluir, para amar e evoluir. Só se evolui pelo amor. O sofrimento é uma mola propulsora que pode nos auxiliar no processo do crescimento, porque, do contrário, poderíamos estar estacados na inércia ou derrapando de lado e deixando de avançar para frente, em qualquer direção. O progresso espiritual e a evolução do ser imortal se faz dessa forma, sempre como se fosse uma espiral. Às vezes a gente estabiliza, mas às vezes a gente dá um impulso para cima. A evolução se dá assim. Num estado de coma, é porque a gente também tem aquela percepção de que da unicidade da existência. A doutrina espírita nos fala da pluralidade das existências. Então, se agora eu passo pelo processo expiatório do coma, pelo resto da minha existência, daqui a pouco, quando a morte vier do corpo físico e o espírito voltar à pátria espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, eu já terei, então, vencido mais uma etapa nesse processo de reparação e redenção espiritual. É difícil a gente falar de casos assim, mas aquele que está passando por isso, certamente está recebendo uma bênção de Deus, uma oportunidade de crescimento. Fabiano, quando se toca nesse assunto de enfermos que, num determinado momento, ficam acamados, né? Em algumas situações até em estado vegetativo, me lembro de uma passagem do Chico, onde ele foi visitar um dos irmãos que já se encontrava nesse estado e que outrora, em outra encarnação, houvera errado, né, cometido muitas falhas, e estava, como você bem disse, naquele momento, reparando essas falhas. Chico chegou na casa onde ele estava, entrou na sala e viu que ali estava acontecendo uma reunião com alguns espíritos, inclusive o seu mentor, e ele chega e questiona, né, o motivo, né, por que eles estavam reunidos e por que o irmão dele sofria tanto, sendo que o irmão tinha sido uma pessoa que havia ajudado ele muito na sua trajetória, como, né, na encarnação do Chico, nas suas obras de caridade. E o Emmanuel sabiamente respondeu para ele: olha, nós estamos deliberando exatamente sobre isso, porque a programação dele era passar por um período na cama em reparação às falhas passadas. Mas, como ele foi uma ferramenta de auxílio na sua obra, na sua jornada, nós estamos ponderando o seu merecimento para que possamos levá-lo agora e poupá-lo desse sofrimento. Então, o estado vegetativo é sim uma situação de resgate e não significa que deixar de passar por ele é porque nós não precisamos fazer nenhum resgate. Talvez é porque nós já o fizemos e por merecimento poderemos ser poupados disso. Dando sequência aqui às nossas perguntas, tem uma pergunta que diz assim: por que esquecemos das vidas passadas quando reencarnamos? Não seria melhor aproveitar os conhecimentos já adquiridos? Se a gente olhar só a segunda pergunta, sim. Seria bem interessante a gente já começar uma encarnação com toda a experiência, né, na memória do que a gente viveu nas vidas anteriores. O problema é que essa memória ela não é só coisas boas. E as coisas ruins elas podem ser bem mais pesadas, né, e bem mais complicadas do que o conhecimento em si que a gente traz de outras vidas.
cito alguns exemplos. Vamos imaginar, por exemplo, que, de acordo com a primeira pergunta que eu respondi, se nós tivermos em nossa casa, né, um irmão, ou o pai, ou a mãe, ou um filho, que foi um inimigo do passado. Se a gente tivesse essas lembranças, a gente ia saber, tintim por tintim, o que aconteceu. Isso poderia, ao invés de proporcionar uma chance de conciliação, poderia causar, inclusive, um ódio maior, porque você iria conviver com uma pessoa que você sabe exatamente que mal lhe fez. Ou, pelo contrário, você poderia ficar envergonhado ao saber que você fez algum mal para aquela pessoa que hoje convive debaixo do seu teto. Algumas pessoas às vezes falam assim: eu tenho vontade de saber o que eu fui na vida passada. Eu queria fazer aquele regressão, né, Fabiano, que fala? É uma coisa que eu acho que não deveria ser feito, porque até em complemento a essa pergunta, independente do que eu fui, eu acho que eu já fui. Então, eu tenho que me preocupar com quem eu serei. E a razão é simples. Vamos imaginar as duas situações. Primeiro, se na vida passada eu fui uma pessoa poderosa, se eu fui uma pessoa com boas condições, fui uma pessoa influente, fui uma pessoa rica, enfim, e nessa eu não estou na mesma situação, o que será que eu fiz para merecer cair tanto? Porque a gente pensa sempre no conforto, na posse, né? Por que a vida passada eu tinha tanto e hoje eu não tenho nada? E a gente começa a imaginar um monte de coisas e começa a se culpar, e a gente esquece de viver o presente em função do futuro e vive lamentando o passado. Em outra situação, se eu fui na vida passada uma pessoa que passou por muito aperto, que tenha, em alguns casos, até sido uma pessoa em situação de rua, se eu passei fome, se eu senti frio, se eu tive muita dificuldade, como que eu vou conseguir conviver com isso, imaginando que eu fui e o que eu fiz para estar naquela situação, ou o que eu fiz para sair daquela situação que eu quero repetir? Ou seja, independente se a gente foi uma pessoa melhor ou uma pessoa pior, o passado é passado e ele serviu para que a gente se tornasse o que somos hoje. E que ele proporcione ensinamentos para que possamos nos tornar uma pessoa melhor daqui para frente. E não uma lembrança de como eu fui, porque isso não vai nos ajudar em nada. Apenas os ensinamentos, né, o aprendizado que eu tirei ao viver aquela situação. Porque o objetivo da reencarnação é proporcionar experiências para que a gente possa aprender com as experiências, independente do posto que a gente tinha, da situação que a gente tinha, das posses, da saúde, do lugar, da família, independente de qualquer situação. Essa visão de saber quem que eu fui, para saber quem serei, não faz diferença. O que importa é que procuremos ser cada vez melhores, porque hoje nós somos a nossa melhor versão. Se um dia nós fomos melhores, tem alguma coisa errada. O certo é eu de hoje ser melhor do que o eu de ontem e um pouquinho atrasado em relação ao meu eu de amanhã, porque eu devo buscar essa evolução, eu devo buscar esse aperfeiçoamento
a cada dia. Não é isso, Fabiano? Ótimo, Luciano. Mais uma pergunta. Todas as pessoas que convivemos nessa reencarnação é para resgatar algo do passado ou pode ser o primeiro encontro? O Luciano já respondeu sobre as questões parentais, consanguíneas, familiares, e ele mencionou também, ele falou sobre afetos, desafetos que se reencontram no lar. Então, como ele já falou, né, eu não vou adentrar muito, mas só uma coisa que me chamou a atenção quando ela falou assim: ou pode ser o primeiro encontro. Então, assim, é sempre reencontro ou pode ser o primeiro encontro? A pergunta foi interessante. Então, assim, nós estamos dentro da lei de atração, né, e repulsão que regem os astros, que regem os átomos e os seres. Os espíritos são o princípio inteligente do universo. Então, nós também somos regidos por essas leis universais de atração e repulsão. Então, certamente, como você muito apropriadamente mencionou, a espiritualidade tem todo um zelo, né, para cada projeto reencarnatório, no sentido não de interferir, mas de influenciar positivamente para que os reencontros se deem. Então, não há casualidade, há causalidade. Casual é algo que acontece de forma, como se poderia dizer, aconteceu, né? Isso seria uma casualidade. Mas quando a gente fala de causalidade, as coisas que acontecem, elas são em decurso de algo que levou a que esse reencontro acontecesse. Então, o primeiro encontro é possível. É possível um espírito nascer num lar sem que ele conheça as pessoas, os espíritos reencarnados, os pais que o estão recebendo. É possível, sim, acontecer. Ali, dentro da diretiva de Deus, de fazer seus filhos evoluírem, os espíritos, existem N possibilidades. E se nós temos casos em que, na atual existência do planeta Terra, nós estamos tendo uma fase importante de impulsionar o avanço para que a gente adentre de maneira mais intensa na situação de mundo de regeneração, muitos espíritos exógenos, espíritos de outros mundos, estão sendo trazidos em comum acordo entre o Cristo deste outro mundo e o Cristo deste mundo, que são governadores espirituais, estão sendo um processo de transmigração de espíritos mais avançados, de outros orbes e outros mundos que comportam outras humanidades mais avançadas espiritualmente, moralmente. Então, é possível que estejamos recebendo em algum lar um espírito que esteja se encontrando pela primeira vez com os seus pais. E qual que é a missão deste espírito, junto com milhares de outros que estão dando curso a esse projeto, né, de avançar a humanidades? É estabelecer uma relação afetiva, não só com os pais, os progenitores, né, consanguíneos, mas sim com todos os irmãos, porque o Luciano também falou, que a gente deve ampliar essa visão de irmandade, essa visão de enxergar no outro um irmão em Cristo, todos filhos do mesmo Pai. Então eu vejo que há, sim, possibilidade de se encontrar a primeira vez com o Espírito, e também, via de regra, a gente tem reencontros que acontecem por necessidades pretéritas de reconciliação, ou não, ou quando somos afetos, de reencontro para que a gente possa caminhar juntos, um ajudando o outro. Cada um tem o papel de desenvolver a si mesmo, mas cada um pode também reencontrar através até mesmo de termos estabelecido um planejamento. Vamos junto? Vamos. Espiritualidade amiga, vocês
propiciam as condições para a gente se reencontrar, pode ficar tranquilo. De um jeito ou de outro, nós vamos fazer vocês se reencontrarem. E, não, então tá, já que vocês estão falando isso para a gente vai ficar mais tranquilo, nós vamos. A gente nasce em lares separados, mas a gente se reencontra, igual você falou, no trabalho, seja em qual condição for. Reencontra. Por quê? Igual a gente mencionou antes, eles não interferem no nosso livre-arbítrio, mas eles nos influenciam para tomarmos boas decisões, e às vezes é isso. Eu estou passando ali numa esquina, aí eles influenciam uma outra pessoa que vire naquela mesma esquina. Reencontram-se afetos do passado, ou desafetos. Mas a espiritualidade está a todo momento interagindo e atuando para fazer com que os seres, as almas se reencontrem, sempre com o objetivo mais elevado de buscarmos realmente nos ajudar e reconstruir uma situação em conjunto. Muito bem, Fabiano. Dando sequência aqui às nossas perguntas. O espírito de uma criança pode ser mais evoluído que o de seus pais? Sim, pode ser. Só que a gente deve observar que, às vezes, o que a gente chama de evoluído, não necessariamente a gente pode dizer que são espíritos iluminados. Por quê? Porque a idade do espírito, ela não influencia o seu grau de evolução. Muito menos a idade do corpo físico que esse espírito momentaneamente se encontra. Pode acontecer, por exemplo, de um espírito que hoje está no corpo físico de uma criança ser bem mais velho do que o espírito que hoje se encontra no corpo físico do seu pai biológico aqui na Terra. Uma outra situação também bem relacionada a essa pergunta é: quando eu falo de espírito evoluído, às vezes a gente imagina assim que quem toma conta, teoricamente, deve ser mais evoluído do que o menor, não é? Ou seja, os pais, teoricamente, deveriam ser mais evoluídos para que possam guiar os passos ali dos filhos. Só que o que acontece? Em muitas situações, a criança vai ensinar muito, tanto para os pais quanto para os irmãos. Às vezes, aquela criança pode ser, por exemplo, um espírito que ele está com uma missão, ele reencarnou na Terra com um objetivo de ajudar muitas outras pessoas. Basta a gente imaginar, por exemplo, que o Chico Xavier foi uma criança. E a gente não precisa nem imaginar o quão evoluído é o Chico em relação aos seus pais biológicos. O que não quer dizer que eles são inferiores. Nós estamos falando aqui na situação do espírito de uma criança ser mais evoluída que o espírito dos seus pais. Isso também não tem nenhuma relação com a ética, a moral que aquele espírito se encontra. Porque o conhecimento que o espírito tem pode colocá-lo num estágio evolutivo maior do que o de outras pessoas, porque nós vamos evoluindo com o passar do tempo, nós somos lapidados de acordo com as experiências que tivemos. Contudo, existem alguns espíritos que têm a capacidade de assimilação mais rápido. Alguns espíritos usam a inteligência, o conhecimento que já possuem
para a prática de coisas que não são desejáveis, né? Então, quando a gente percebe uma criança, né, e essa criança é muito inteligente, e essa criança tem, por exemplo, pais que são mais simples, a gente pode perceber que aquela criança tem um espírito mais evoluído do que os seus pais. Não no sentido de iluminado, mas no sentido de inteligente. E também não significa que os seus pais necessariamente não são evoluídos. Eles podem estar revestidos de uma humildade, né, de uma simplicidade que acarreta bem mais superioridade do que as próprias crianças. Espero ter sido claro, né, Fabiano? Foi muito claro, Luciano. Assim, às vezes os pais podem apresentar algum tipo de simplicidade, mas moralmente são muito, muito avançados, né? Então, achei muito interessante a sua colocação. Infelizmente, o nosso tempo acabou, nós temos várias perguntas aqui, mas na sequência do programa, nos próximos encontros que nós tivermos, ou eu e o Luciano, outras pessoas que colaboram na casa, essas perguntas vão sendo pouco a pouco respondidas. A gente agradece a oportunidade, agradecemos a Deus por podermos estar aqui estudando a doutrina espírita, estudar o Evangelho do nosso querido Jesus, que a gente possa colocar em prática todos esses ensinamentos, burilando a nós mesmos, né? Nos esforçando para sermos pessoas melhores, cada vez mais. Obrigado mais uma vez, Luciano. Obrigado, Fabiano. Obrigado pela presença, né? Mais uma vez aprendi muito com os seus ensinamentos. Queria também agradecer a casa pela oportunidade, agradecer aos meus irmãos presentes, aos queridos internautas, que possamos regressar aos nossos lares, sempre na proteção do irmão Jesus e do Pai que se encontra no céu. Muito obrigado a todos e uma boa noite.